Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando lá, a gente estava na última aula falando de estrutura da proteína, então a gente vai continuar ainda em bioquímica, os nossos compostos orgânicos, a parte de proteína. Então ainda estamos no módulo de proteína, essa é a parte 4, beleza? Então é a quarta aula de 5. Eu vou precisar gravar 5 dessas aulas. O que a gente vai analisar agora? As funções das proteínas. Cara, para vocês entenderem como proteína é algo importantíssimo, tanto dentro da composição das células dos seres vivos, como também da fisiologia, do metabolismo. Cara, a principal característica das proteínas, elas são classificadas como moléculas plásteis. Ela vem de uma característica plástio. O que seria essa plasticidade? É uma capacidade de utilização com diversas funções. Por exemplo, ela vai ter uma função estrutural. Não sei se vocês vão lembrar, existe uma proteína chamada de tubulina que compõe os microtúbulos. Os microtúbulos vão ter função desde estrutura da célula, compondo o citoesqueleto, até estrutura das fibras do fuso para separação de cromossomos e cromátides irmãs, até a formação de flagelos, de cílios, beleza? Então aí você tem aí múltiplas funções relacionadas à proteína tubulina, tá? Você tem outra função, sustentação. Por exemplo, as fibras de colágeno. Com certeza já ouviram falar de alguma propaganda, algum merchan, algum marketing sobre uso de cremes com colágeno para ajudar na renovação da pele, melhoria da firmeza da pele. Então, a composição da nossa pele, em parte ela é formada por um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. Aí tem o denso, tem o frouxo, enfim. Esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele é basicamente a nossa derme. E ele é rico em colágeno. Não só colágeno, elastina, reticulina, várias proteínas. Isso vai ajudar na sustentação dessa derme, dessa segunda camada da nossa pele. Beleza? Sem falar que colágeno está relacionado também à formação dos tendões, então está relacionado a movimento, várias outras coisas também. Função de transporte, nossa hemoglobina, que eu falei na última aula com vocês. Ela transporta o quê? Gases. Como assim gases? Ela transporta oxigênio, ela transporta gás carbônico, e em casos específicos ela transporta também o monóxido de carbono. Tá? Então ela tem a função de transportar gases na nossa corrente sanguínea. Beleza? Função de armazenamento, a nossa mioglobina. A mioglobina ela fica acumulada nos nossos músculos e ela vai armazenar oxigênio ligado a ela. Beleza? Então a hemoglobina transportou oxigênio aos músculos, a mioglobina armazena uma certa reserva de oxigênio junto a ela nos músculos. Beleza? Por isso que depois de um tempo de atividade física, se a gente não tiver em forma, com um físico em dia, a gente vai começar a cansar, vai ter dificuldade de respirar, às vezes dá uma dor lateral assim no abdômen, né? Que a gente está tentando respirar, às vezes parece que não consegue puxar o ar. Então, mas ainda assim a gente continua conseguindo fazer atividade física, porque a gente ainda tem uma certa reserva de oxigênio nos músculos, que é a mioglobina. Somente após esse período começa a dar dor no músculo, quando a gente continua insistindo na atividade muscular. Aí não tem mais oxigênio no músculo e começa uma fermentação no músculo, que a gente chama de fermentação lática. A produção desse ácido lático que vai gerar aquela ardência, aquela dor no nosso músculo. Beleza? Função de adesão. As elastinas, junto às fibras de colágeno, vão estar relacionadas à formação, por exemplo, do tendão, que vai ligar a musculatura ao osso. Beleza? Pensando no calcanhar, existe um tendão que tem no seu calcanhar que é chamado de tendão calcâneo, que se liga ao osso calcâneo, que é o osso dos seus pés ali do calcanhar. E esse tendão calcâneo, antigamente chamado de tendão de Aquiles, vai ligar esse seu osso calcâneo à sua panturrilha. Por isso que se você faz
sobe muito a escada, né, uma atividade física tipo subindo e descendo a escada, você força a sua panturrilha, você está trabalhando na panturrilha. Você trabalha também esse tendão calcâneo. Está relacionado à adesão do músculo ao osso, tá? Não só elastina, colágeno também, enfim, outras fibras proteicas. A função imunológica. Os anticorpos, por incrível que pareça, eles são proteínas. Por que eu digo por incrível que pareça? Tem muita gente que acha que anticorpo é célula. Anticorpo não é célula. Anticorpo é uma proteína que se liga a um patógeno e vai estimular a ação de macrófagos ou outras células de defesa que vão destruir esse patógeno, tá? Mas anticorpos são proteínas. Tem as imunoglobulinas também, né, que a gente está relacionado à nossa defesa, que também são formadas a partir de proteínas. Tem função hormonal, por exemplo, a insulina é um hormônio proteico, o glucagon é um hormônio proteico. Tem função energética, por exemplo, a gente usa como primeira fonte energética do nosso organismo os carboidratos. Mas após certo período de consumo, acabei com todo o carboidrato no meu organismo, acabei até com a reserva de carboidrato de glicogênio. Eu vou consumir lipídio. Não tenho mais reserva na forma de gordura, não tenho mais lipídio, eu começo a consumir meu músculo. Eu começo a consumir as proteínas musculares. Por isso que em países que a gente tem uma fome extrema, uma miséria extrema, você se refere ao povo que vive lá como pele e osso. Por quê? Eles já consumiram boa parte das proteínas musculares para tentar produzir energia. Tamanha é a deficiência nutricional desses indivíduos. Beleza? Então, em condições extremas, a gente usa proteínas para produzir energia. É a nossa terceira fonte energética. Primeira, carboidratos. Segundo, lipídio. Por último, proteína. Tem função de coagulação sanguínea. Tá? Não sei se vocês vão lembrar também, quando eu falei de sais minerais, eu falei de cálcio. O cálcio está relacionado à cascata de coagulação sanguínea. Você tem a protrombina e fibrinogênio. São proteínas que estão no plasma sanguíneo e vão ter função importantíssima nessa cascata de coagulação sanguínea. Tá? E por último, mas não menos importante, função enzimática. As proteínas vão atuar catalisando reações. E é justamente isso que a gente vai entrar agora, dando continuidade à nossa aula. Tá? Nicolas, essa parte de função, eu tenho que decorar cada uma das funções. E os exemplos? Não, você precisa ter uma noção. Normalmente, você precisa conseguir citar 2 ou 3 funções, ou 2 ou 3 exemplos de proteínas relacionados às suas funções, beleza? Quem são, então, nossas enzimas? Nossas enzimas são biocatalisadores. Nicolas, toda enzima é uma proteína? Não. Existem enzimas formadas a partir de RNA, tá? São chamadas de ribozimas ou riboenzimas, mas a maior parte das enzimas são formadas a partir de proteínas, beleza? E como a gente está estudando enzima dentro de proteína, eu vou me restringir a enzimas proteicas, tá? Então, eles são catalisadores biológicos ou biocatalisadores. Isso quer dizer que, se vocês lembrarem da química, vocês veem catalisadores em química. Quem são catalisadores? São agentes que participam de uma reação, não são consumidos na reação, mas têm função de acelerar a velocidade da reação. Então, o que elas fazem? Aumentam a velocidade da reação. Se elas aumentam a velocidade da a reação ocorre em menor tempo. Beleza? É tipo você andar um trecho de 10 km a pé ou andar um trecho de 10 km de bicicleta. A bicicleta vai acelerar a velocidade que você tem ali para percorrer esse trecho. Beleza? Então você vai chegar ao seu destino final em um tempo menor. Tranquilo? Como que elas fazem isso? Elas reduzem a energia de ativação de uma reação. Se vocês lembrarem também da química, qualquer reação para acontecer, ela vai demandar uma energia de ativação inicial. Você precisa investir um mínimo de energia para que a reação aconteça. Tá? O que a enzima faz, que é um biocatalisador? Ela reduz a quantidade necessária de energia para começar aquela reação. Beleza? Eu precisava do investimento energético de 50 ATPs. Com aquela minha enzima atuando ali, eu preciso de um investimento energético de 5 ATPs. Eu estou inventando esses valores na minha cabeça. É só para dar um referencial a vocês. Tranquilo isso?
Outra coisa importante, como eu já falei, não são consumidos na nossa reação, não são gastos, tá? Ela acabou de realizar a catálise de uma reação. Essa reação aconteceu, já foi formado um produto, o que essa enzima faz? Vai catalisar outra reação, vai para outro substrato, beleza? Quem é o substrato? O substrato vai ser sobre quem a enzima age. Por exemplo, estou falando de lactase, é a enzima que digere a lactose. Por isso que pessoas que têm deficiência na produção da lactase têm intolerância à lactose, porque elas têm ineficiência na digestão dessa lactose, desse açúcar. Beleza? Não alteram sua forma, ou seja, se não existir o que é chamado de desnaturação, essas enzimas conservam sempre a sua forma. Se você não alterar critérios e fatores que podem desnaturar a enzima, ela sempre vai apresentar a mesma forma quando eu estiver falando da mesma enzima. Por exemplo, a lactose é um açúcar que é digerido pela lactase. A lactase, independente de qual é o organismo que a produza, vai ter a mesma forma, a mesma conformação estrutural. Beleza? É aquilo que eu falei de estrutura de proteína. Tranquilo? Primária, secundária, terciária e quaternária. E elas são altamente específicas, ou seja, você tem uma interação bem específica entre entre uma enzima e o seu substrato. Tipo, a maltose é o açúcar que vai ser digerido, vai sofrer a ação da enzima maltase. A lactose é o açúcar que vai sofrer a ação da lactase. A sacarose é o açúcar que vai sofrer a ação da sacarase. O amido sofre a ação da amilase. Lipídios de lipase e assim por diante. Então, enzimas são extremamente específicas ao seu substrato. Beleza? Uma outra coisa, existem duas classificações, eu não sei nem se seria adequado chamar de grupo, mas duas classificações de enzimas, dois tipos de enzimas. São enzimas que eu chamo de apoenzimas e enzimas que eu chamo de holoenzimas. As enzimas que são apoenzimas só apresentam a estrutura proteica da enzima e elas não são funcionais. Por quê? Porque elas necessitam de uma outra estrutura associada a elas. Em outras palavras, uma apoenzima tem toda a estrutura proteica, mas ela depende de um radical não proteico, que é chamado de grupo prostético ou radical prostético. Nicolas, quem que é esse grupo prostético ou radical prostético? Isso daí pode ser vitamina, ou isso daí pode ser um sal mineral, beleza? Por exemplo, se eu tenho uma apoenzima, eu preciso de um cofator enzimático. Quem que é um cofator enzimático? É um grupo prostético inorgânico, vai ser um sal mineral. Eu tenho uma apoenzima, para que ela se torne ativa, eu dependo de uma coenzima, de um grupo prostético orgânico. Então ele depende de uma vitamina se ligando a essa apoenzima. E holoenzima é o que seria a forma da enzima ativa. Então, novamente, a apoenzima é a estrutura proteica inativa. Por que ela é inativa? Porque ela precisa de algo que não é proteico ligado a ela. Esse algo não proteico eu chamo de grupo prostético. Esse grupo prostético, se for inorgânico, tipo um sal mineral, ele é chamado de cofator. Esse grupo prostético, se ele for orgânico, ele vai ser chamado de coenzima, tipo uma vitamina. Então, uma apoenzima mais uma coenzima mais uma vitamina, ela forma uma enzima ativa, uma holoenzima. Esse holo quer dizer completa, beleza? Uma apoenzima mais um grupo prostético inorgânico, um sal mineral, ou seja, uma apoenzima mais um cofator e não uma coenzima, vai formar para mim uma holoenzima. Essa holoenzima é conjugada por quê? Porque ela tem a estrutura proteica, que é a apoenzima, mais a estrutura não proteica, que é o grupo prostético ou radical prostético. Beleza?
podendo ser orgânico uma vitamina, chamada de, exatamente, coenzima. Podendo ser inorgânico um sal mineral, chamado de, exatamente, cofator. Beleza? Show de bola. Esquematicamente, como é que eu tenho isso? Eu tenho aqui, em roxo, o meu grupo prostético, independente se é um cofator ou uma coenzima, não vou entrar em detalhe aqui. Eu tenho em verde a minha estrutura proteica, ou seja, a minha apoenzima. E eu tenho laranja, o meu substrato. Lembrando, substrato é sobre quem a enzima age, beleza? No caso, lactose seria o substrato, lactase seria a enzima, beleza? Então, o que acontece? Quando esse meu grupo prostético se liga à minha apoenzima, ele vai formar uma holoenzima, ou seja, uma enzima conjugada ativa, com capacidade de catalisar a reação. Esse substrato se ligou a essa minha holoenzima e ela vai catalisar a reação. Por exemplo, aqui foi uma reação de quebra do substrato. Eu tinha um substrato que era um quadrado, formei um produto que são dois retângulos. Beleza? Tranquilo. De novo, a apoenzima é estrutura proteica inativa. Por quê? Porque ela depende de um grupo prostético. Grupo prostético que vai se ligar à apoenzima e formar uma enzima completa, uma holoenzima, que é ativa. Substrato que vai se ligar ao sítio de ligação da enzima, beleza? Esse sítio de ligação da enzima aqui, ó, é chamado de sítio ativo. O que é um sítio ativo? É o local específico da estrutura da enzima em que o substrato se liga. Beleza? Quando isso acontece, ocorre a formação de uma coisa chamada de complexo enzima-substrato. Quando eu tenho a interação do substrato com a enzima. E é quando a minha enzima consegue catalisar a reação. Nesse caso, quebrando o meu substrato e produzindo dois retângulos como produto. Beleza? Repare que o grupo prostético aqui ele se desprende também dessa minha apoenzima. Num próximo evento de catalisação de reação, ele vai se ligar aqui novamente. Beleza? Nicolas, se eu não tiver o grupo prostético aqui, a enzima vai estar inativa. Ela não vai realizar a reação, a catalisação. Beleza? Uma observação. Enzima é altamente específica em relação ao substrato. O que isso quer dizer? Aquilo que eu já falei para vocês. A maltase só digere maltose. A lactase só digere lactose e assim por diante. Isso quer dizer que enzimas e substrato têm uma interação chave-fechadura. Ou seja, se eu pegar a chave da minha casa e tentar abrir uma fechadura de uma outra casa qualquer, eu não consigo, porque elas são altamente específicas. Nicolas, todas as enzimas são assim? Não. Como na biologia a gente tem isso muito lindo, existem enzimas que não são específicas, tá? Mas aí é a exceção, não é a regra. Galera, essa é a nossa aula, me estendi um pouquinho, passei de 10 minutos aí, a gente chegou quase a 20, né, 18 minutos, mas é porque começou a parte de enzima, que é um pouquinho mais pesadinha, tá? Mas qualquer dúvida, a gente tá aí, eu vou fazer uma videoaula com vocês aí, uma videoconferência na sexta. Qualquer dúvida, vocês anotem aí pra gente tirar na sexta-feira, beleza? Essa é a nossa quarta parte, ainda vai ter uma quinta parte, que eu vou gravar logo em seguida. Grande abraço aí e bons estudos!